Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 17º dia da jornada Mulher Constante, Coração Confiante, e hoje o tema é profundo e libertador. Amigas de Deus recebem revelações. Vamos orar? Senhor, que hoje possamos ouvir a Tua voz e entender o privilégio que é sermos chamadas de Tuas amigas. Abre os nossos olhos e o nosso coração, revela os Teus segredos e firma em nós uma intimidade constante contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo de hoje está em João 15:15. Ontem nós lemos no Evangelho de João e hoje vamos continuar no Evangelho de João. Só que agora é 15:15 e diz assim: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Legal, né? Versículo interessante. Na versão King James não muda muito, somente o final que fala assim: pois tudo que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. É um versículo muito profundo, esse versículo, né? Onde Jesus fala que agora nos chama de amigos porque ele compartilhou tudo. Tudo que ele ouviu do Pai, ele fez conhecer. Um versículo muito bonito. E o que isso tem a ver com a constância? A mulher que tem uma vida de revelação com Deus é uma mulher que anda em constância. Por quê? Porque ela não vive apenas de motivação externa. Ela não depende da fé alheia para caminhar. Ela ouve de Deus e se move por convicção, não por carência. Vocês entenderam isso? Entenderam por que esse tema? Amigas de Deus recebem revelações. Então o que isso tem a ver com constância? A mulher que é amiga de Deus, ela ouve de Deus e se move por convicção. Por convicção e não por carência. Quando você vive como amiga de Deus, sua estabilidade emocional é fruto da sua intimidade. Então, é como se fosse uma consequência. Você é íntima, então, por consequência, você tem uma estabilidade emocional. E não da circunstância. Né? Não ali da circunstância que você está vivendo. E qual é o contexto? Né? João 15 faz parte do último discurso, como eu falei ontem, né? O discurso de Jesus antes da cruz. Tem, acho que 3 dias seguidos, mais ou menos, ou pulou um, não lembro, que a gente tem falado sobre esse discurso de Jesus. Gente, muito interessante a gente analisar, poxa, as últimas palavras de Jesus antes de ir para a cruz. Não é? E Jesus ali estava dando então ensinamentos valiosos, por isso que eu escolhi esse discurso de Jesus. A gente tem falado em alguns dias sobre isso. Então em João 15, ele faz parte, aí, o Evangelho de João 15 faz parte do último discurso de Jesus antes da cruz. Ele está falando ali com os discípulos, preparando-os para a separação física. Que separação física é essa? Quando Jesus ia para a cruz e os discípulos iam se dispersar, segundo Jesus mesmo falou. Aí no devocional 2, 3 dias atrás a gente falou sobre isso. Que Jesus mesmo falou que eles iriam se dispersar, mas que ele ficaria sozinho, lembra? Então Jesus está falando ali, preparando eles para essa separação, né, literal. E revelando, né, que a relação deles mudaria aí de status. De servo, eles passariam a ser amigos. De servos, eles passariam a ser amigos. No contexto cultural, servo não recebia explicações, apenas ordens. Vocês conseguem compreender isso aqui? No próprio versículo está falando: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não dá explicação. Então, no contexto cultural, servo não recebia explicações, apenas ordens. Mas o amigo do rei, tinha acesso aos planos e segredos. Estou falando aqui do contexto cultural. Aí Jesus, então, ele estava dizendo: vocês não são apenas obedientes, vocês fazem parte agora dos meus segredos. Então, que lindo, né? Que linda essa palavra que Jesus liberou sobre os discípulos e que até hoje nos alcança. Né? A palavra amigos, como a gente já sabe, o Evangelho de João está em grego, escrito em grego no seu original. E a palavra amigos, no grego, vem ali da raiz que significa amor fraternal, um afeto íntimo. Tá? Então, aqui, esse amigo vai além de amigo, dá uma ideia de um amor fraternal mesmo, um afeto íntimo. E é o mesmo termo usado para amizades profundas e de confiança. Né? E o termo revelar, no contexto aqui, é ligado a transmitir conhecimento íntimo e não superficial. Jesus está dizendo, então, eu não escondo de vocês o que eu estou fazendo, eu compartilho. Ele está dizendo isso, em outras palavras. Mas Deus, ele não revela segredos a curiosos, ele só revela aos íntimos. E a amizade com Deus, ela se constrói. E o interessante é que se você está aqui, você está construindo isso. Porque ela se constrói com o tempo na presença, com uma escuta atenta, com obediência sem aplausos. Por exemplo, né, você está assistindo a esse devocional e
Eu creio que você deve se recolher para um lugar, para ouvir essas palavras, né? E isso aí é um tempo de intimidade, é um tempo na presença, é um tempo que você está no seu íntimo. E você não está buscando aplausos por isso, você está buscando aqui um alimento que tem na palavra, nem meu. É a palavra que te alimenta. Ele é o bom pastor. A gente teve aqui um devocional falando sobre isso, né? E também o desejo sincero por ele, não só pelas bênçãos. Isso aqui é forte, estou falando do desejo sincero por ele, não só pelas bênçãos. Então, quando você idealiza em um amigo, pense em um amigo, uma amiga que você tem. Se essa pessoa ela não puder fazer nada por você, um exemplo, essa pessoa está impossibilitada. Ela está totalmente impossibilitada, está acamada, não sei, idealiza um cenário em que essa pessoa não tenha como te oferecer nada. Ainda assim você vai continuar sendo amiga dela? Ou seja, é assim, sabe? É não estar próximo de Jesus apenas pelas bênçãos, apenas por aquilo que ele tem para nos oferecer. E sim o desejo sincero por ele, pela presença dele. Isso aqui é muito forte, não só pelas bênçãos de Jesus. Então, há coisas que Deus quer te contar, mas ele só compartilha com as amigas. E amiga não é quem vai na igreja aos domingos, não. É quem caminha com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. Então, amiga é quem caminha, quem tem uma constância no caminhar com Deus. E isso sim é ser amiga de Deus. Ah, Monique, então tem que estar na igreja todo dia. Eu não estou nem falando de ir à igreja. Eu estou falando de você ter intimidade com Ele. Aí na sua casa mesmo, onde você estiver, no seu trabalho, no seu quarto, na sua sala. Há uns anos atrás eu gostava muito de orar sempre quando eu estava na cozinha, lavando a louça. Aí eu botava um louvor e eu ficava orando. E ali mesmo eu chorava e orava. E aí uma vez eu fui à igreja e eu estava assim, passando por algo. E aí uma pessoa chegou para mim e falou: Deus manda te dizer que Ele se agrada de quando você está louvando na cozinha, porque ali não tem ninguém te vendo. E aquilo me impactou tanto, sabe? E parte desse devocional, parte de muitas coisas que eu falo aqui, são de experiências minhas, inclusive, né? Então Deus, Ele te vê no secreto. Deus, Ele te vê no seu secreto. E aqui a gente está falando sobre justamente isso. De você ter uma intimidade com Ele, de você ser amiga dEle, de você acordar agradecendo pelo dia, agradecendo por estar respirando, agradecendo por estar próximo, por estar íntima, pela amizade de Jesus com você. Tá bom? Então, é muito interessante você entender que quando você se reconhece como amiga de Deus, até a sua autoestima, ela equilibra. Ela fica num nível, um novo nível, um nível equilibrado. Porque você percebe que não precisa se provar para o mundo. Você já foi escolhida para a intimidade com Ele. Isso cura a rejeição. Isso sara a solidão. Isso gera firmeza emocional. Você não é, sabe, uma mulher qualquer. Não. Só o fato de você estar aqui, você já é uma majestosa. Você é aquela com quem Deus compartilha segredos do céu. Sabe? Então olhe para você, sabe, com esse olhar hoje. Peraí, eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou amiga de Jesus, porque Ele disse isso. Eu sou amiga. Então quando você diz isso, isso muda, isso até eleva a sua autoestima, equilibra a sua autoestima. Bom, esse foi o nosso devocional de hoje e eu vou deixar aqui as afirmações para você escrever aqui e refletir também sobre elas. E a primeira diz: eu sou amiga de Deus, não apenas serva. Ponto final, né? Eu sou amiga, eu não sou apenas serva. Ele me revela os seus segredos porque confia em mim. Minha estabilidade vem da minha intimidade com o Senhor. Não ando no escuro, ando com quem vê tudo. É que a gente está falando, né? Sobre as revelações. Então, se você tem as revelações, você não vai andar no escuro nas suas decisões, né? Nas direções que você tem que seguir. E a última é: sou constante porque sou íntima. Sou majestosa porque sou amiga do rei. Essas frases são profundas, né? Então declare isso para sua vida no dia de hoje, tá bom? Espero que esse devocional tenha alcançado seu coração. E o coração a gente sabe que é a sede das emoções. E se você tem gostado, se tem impactado a sua vida, tira um print, compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Instagram, me marca. Como sempre, vocês já sabem aqui, o meu Instagram já tá tudo aqui em cima, o meu WhatsApp. Você está acompanhando comigo, você não precisa nem falar mais, né? Escola Mulher Majestosa, Monique Moura Terapia. E o WhatsApp aqui em cima para você entrar no grupo da Escola Mulher Majestosa, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.